Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo de análise do Vasco 10. Eu e meu amigo Gilson Santos para você. Então, se você não conhece nosso trabalho, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, é importante. Deixa a sua reação, né? Pode deixar seu like, dislike. Reaja aí, reaja ao nosso vídeo, por favor. Compartilhe com os amigos aí, com os inimigos, com a família, grupo de WhatsApp. E acompanhe a gente também no Instagram, lá no @Vasco10RD. Vai ser importante ter você por lá também. Gente, olha só, um final de semana com gosto amargo, né? A gente pode dizer assim, um final de semana com gosto amargo, porque o empate contra o Grêmio não tá jogando nada, mas conseguiu o seu resultado contra o Vasco da Gama. O Vasco teve muito volume de jogo, mas não teve resultado. Não adiantou, foi como você comesse um chocolate, sabe aquele chocolate meio amargo? É chocolate, mas o gosto é amargo, é esquisito, né? O Vasco teve volume de jogo, 31 chutes, mas no gol só acertou 7. Então tem que melhorar essa produção aí, seu Diniz, muita coisa, muitos detalhes que o Gilson vai tratar aqui com você. Eu ainda estou sem estômago para tratar todos os detalhes aqui desse jogo, mas que arbitragem horrorosa, né? E aí, Gilson, traz aí, fala sobre o que foi esse empate amargo do Vasco da Gama contra o Grêmio. Olá, Erasmo! Para você que está chegando aqui ao Vasco 10, nesta segunda-feira, 21 de julho, após um empate do Vasco da Gama, empate com sabor de derrota, um empate frustrante contra o Grêmio em São Januário no último sábado. O Vasco dominou amplamente a partida, teve um volume de jogo enorme, muito superior ao seu adversário, chutou 33 bolas ao gol do Thiago Volpi, mas esbarrou aí nas limitações do seu ataque, esbarrou também no confuso árbitro Felipe Fernandes de Lima, prejudicou o Vasco em alguns lances, teve gol anulado de Hugo Moura e um pênalti claríssimo, ao meu ver, em cima do jogador Verratti, o atacante Verratti, foi puxado, inclusive a faixa de capitão caiu, soltou, mas o árbitro sequer chamou aí o VAR, não quis nem saber, e o Vasco amargou um empate muito ruim em São Januário. Ao final do jogo, muitos protestos, o torcedor ficou inconformado com o que viu, queria muito a vitória do Vasco, e o zagueiro João Vitor continuou sendo muito contestado pela torcida vascaína. No início da partida, cada vez que o zagueiro pegava na bola, havia muitas vaias vindo das arquibancadas, e o momento do João Vitor, que não joga no próximo jogo do Vasco da Gama, foi amarelado, tomou o seu terceiro cartão amarelo e, finalmente, o João Vitor vai ficar de fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Próxima partida do Vasco da Gama contra o Inter de Porto Alegre, lá no Beira-Rio, e o Vasco vai precisar vencer, vai precisar pontuar. O Vasco hoje, após o último jogo da 15ª rodada, o Vasco ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem os mesmos 14 pontos do Santos, que é a primeira equipe na zona do rebaixamento. Portanto, situação delicada do Vasco, que a cada rodada cai posição e vai precisar pontuar, vai precisar vencer. O técnico Fernando Diniz, em sua entrevista, gostou do que viu, falou que o Vasco foi bem, mas não foi o suficiente para vencer, mas gostou da apresentação do Vasco, que foi muito diferente, né, Erasmo? Um Vasco com mais disposição, mais energizado, muito diferente daquele Vasco apático no último jogo pela Copa Sul-Americana no Equador. Falando nisso, o Vasco agora, nesse momento, faz aí um recreativo no CT Moacir Barbosa, em preparação para o duelo de amanhã, às 21h30 em São Januário, jogo de volta da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Vasco tomou aquela sonora goleada 4-0 e vai precisar reverter o placar.
O Vasco precisa vencer pelo menos por 4 gols de diferença para tentar aí levar pelo menos para as penalidades. Se o Vasco quiser passar direto, vai ter que vencer por 5-0. Para muita gente, o Vasco já está eliminado, mas o técnico Fernando Diniz diz acreditar numa vitória do Vasco. O Vasco venceu por 3-0 o Melgar, venceu por 3-0 o Fortaleza, e o técnico Fernando Diniz aí acreditando numa reação do Vasco da Gama. Fato positivo do jogo foi a volta do atacante David. O atacante David, que há muito tempo não jogava uma partida como titular, voltando aí de uma cirurgia, atuou bem, animou o torcedor que foi a São Januário, e David é mais uma opção aí para o time de Fernando Diniz, que perdeu nesse final de semana o meio atacante GB. GB, um dia antes da partida contra o Grêmio, na sexta-feira, teve uma lesão na coxa esquerda, tem um edema e vai ficar de fora do Vasco da Gama aí de 3 a 4 semanas. Portanto, mais uma baixa no elenco de Fernando Diniz. Felipe Coutinho continua em tratamento, não passou nos testes aí para o jogo contra o Grêmio. Vamos ver aí se Felipe Coutinho vai fazer mais um teste para o jogo da Sul-Americana, no jogo de amanhã. A torcida está precisando demais de criatividade no meio-campo, mas por enquanto Felipe Coutinho ainda é dúvida para os próximos jogos do Vasco da Gama. É isso aí, Erasmo. A gente fica por aqui e a gente volta a qualquer momento falando do Vasco para o torcedor vascaíno. Um abraço e até amanhã. É isso aí, Gilson. Olha, rapaz, complicado. O Vasco acaba com o nosso final de semana. O Vasco não foi eficiente. Acho que seria a melhor frase, né? O Vasco criou, fez fumaça, mas não foi eficiente. Outro detalhe é que Diniz comprovadamente não tem opções, né? O Vasco tem o Coutinho contundido, o GB deu ruim no músculo, né? O Leandrinho ainda não está pronto, e o Adson teve a fratura. Só isso são 4 jogadores que poderia ajudar o Vasco a manter o ritmo. O maior problema do Vasco, estou falando, no segundo tempo o técnico não tem opções, né? Então o Diniz acaba não mudando mesmo, porque os jogadores que ele tem à disposição não confia, não vão dar resultado, e acaba o time sofrendo. Para você ter uma ideia, o Grêmio colocou Pavon, Cristaldo e Vila Sante. Todos esses 3 seriam titulares no Vasco, né? Eles estão vamos dizer que a fase dos 3 não é boa, mas eles conseguiram manter ritmo ali contra o Vasco. No melhor momento do Grêmio foi quando eles estiveram em campo, e o Vasco não tinha ninguém para repor. O Vasco repôs quem? Colocou Cocão, né? Então, assim, é muito pouco diante aí do que o Vasco poderia fazer. Sem opções, não tem. E aí, Pedrinho, você que gosta do técnico, me apronta uma dessa. Cadê os reforços, Pedrinho? Cadê o terceira janela dessa diretoria, que vocês não conseguem ninguém? Conseguiram o Thiago Mendes, por quê? Por causa do Pitombeira. Aí acaba reforçando a ideia que acusam vocês, que o Vasco só acertou com o Thiago Mendes por causa do contrato do Léo Jardim, senão não renovaria com o Léo Jardim. Vocês estão na mão do empresário, é isso mesmo? Eu estou acreditando mais nessa história do que aí no que vocês nem falam. Vocês nem falam nada. Então, o que a gente vê é que só tem o Thiago Mendes de reforço, que ainda está sendo preparado. A gente não tem opções ainda, e a janela está aberta aí. Vamos ver se até o último dia aparece alguém. Um monte de jogador aí parado, pendurado, só mamando, entendeu? O João Vitor sem condição de jogar. Botaram aí. E agora, seguinte, a única opção de zagueiro pela direita é o João Vitor. O outro jogador que poderia ser o Lincoln, negociaram, emprestaram, não sei porquê. O Paulinho ainda resgataram a tempo, né? Mas o Lincoln foi lá por Volta Redonda, e não entendo essa política de vocês, não entendo essa política aí do Felipe, né? Do Felipe Loureiro, uma vergonha. Mas vamos falar de coisa boa. Quero deixar meu abraço especial para Jequié.
né? O Jequié tem um nosso amigo Robertinho, eu quero fazer essa homenagem aqui para o nosso amigo Robertinho, craque de bola, rapaz, falaram do cara arrumar confusão, mas o cara é craque de bola, tem um histórico, né? O Robertinho, ele foi base do Bahia, se lembra do Bahia de 1988, com Bobô e companhia? Robertinho foi base do Bahia em 1988, foi profissional, né, do Atlanta, Atlanta é time profissional ali de Jequié, o ADJ de Jequié, foi seleção de Jequié intermunicipal, Jitaúna e Jaguapara, jogador profissional que passou por alguns clubes baiano, né? Hoje está aqui com a gente no Vasco 10. Então essas fotos aí do Robertinho, né, no seu momento aí com os amigos, né, o futebol, os campeonatos que participou, né? É um prazer ter você aqui com a gente, Robertinho. E eu quero mandar um bom dia muito especial para Jequié, né, para Mil, Bia, Bino, Leonan e toda a diretoria do Caxias de Jequié. O Caxias que foi vice-campeão da cidade após empatar em 1-1 com Baman no estádio Aníbal Pires, em Cururu, né, eu digo, o estádio Aníbal Pires, o Cururu de Jequié, rapaz. Um abraço para toda a torcida do Caxias, a gente deixa aqui essa homenagem, quero parabenizar aos campeões aí da cidade, né, tanto o Caxias quanto o Baman, que com certeza foi jogo duro, 1-1, jogo difícil, com certeza um estádio com muitos torcedores, muitos apaixonados aí. Eu quero deixar um abraço especial para a torcida, para a galera de Jequié. Você que não conhece o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, a gente sempre deixando aí uma moral para aquelas pessoas que nos seguem, né, deixando aquele abraço. Você pode deixar seu comentário, seu nome, sua cidade, fazer sua resenha sobre o Vasco, falar sobre o seu trabalho, sobre a cidade de Jequié, sobre onde você mora, que a gente deixa essa moral para você. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e vai lá no Instagram também, acompanha a gente por lá, @Vasco10RD. Eu fico por aqui e amanhã tem Vasco em campo, né? A gente vai falar muita coisa aí sobre essa Sul-Americana. Será que o Vasco tem chance? 4-0 contra? Amanhã a gente vai falar mais sobre o Vasco da Gama. Um grande abraço para você, valeu! Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.